Deus é exagerado no amor. Para você entender o amor de Deus, você tem que saber que é um exagero o seu amor. E nem sempre isso entra na nossa lógica. Nosso amor é humano, limitado, imperfeito, muito diferente do amor de Deus. E nós, muitas vezes, temos um certo bloqueio para entender esse Deus que nos ama de maneira tão exagerada, que se doa de maneira tão exagerada. E quando nós entendemos esse caminho, nós também vamos querer ser exagerado no amor. Vamos viver uma doação, uma entrega também exagerada. E é claro que isso também vai nos trazer certos problemas, dificuldades, porque muitas pessoas não vão compreender. Vamos acolher a mensagem do Evangelho de hoje, que está em Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 23. Olha que mensagem belíssima para nós acolhermos. Obrigado você que está aqui no canal, que tem comentado, curtido, tem ajudado também a compartilhar. Isso ajuda na evangelização. Que Deus abençoe grandemente o seu dia. Paz e alegria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. E ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Primeiro detalhe que nos chama a atenção nesse trecho do Evangelho é que Jesus faz essa pergunta para os discípulos numa região, Cesareia de Filipe. Ali, Cesareia de Filipe já não é uma região religiosa, vamos dizer assim, já é uma região mais pagã. Ou seja, Jesus deixa para fazer essa pergunta fora do ambiente religioso, numa outra realidade, outras práticas. Por que Jesus faz isso? Porque, na verdade, Jesus quer saber dos discípulos quem é Ele. Na verdade, a pergunta é: quem sou eu para vocês? E Jesus quer saber lá fora do ambiente religioso, porque dentro do ambiente religioso é mais fácil. Às vezes na igreja é mais fácil dar algumas respostas, na catequese. Estamos ali às vezes numa celebração, no ambiente religioso, o comportamento é um, a postura é outra, as respostas são outras, as orações são outras, mas num contexto, numa realidade diferente, fora do ambiente religioso, onde há outras práticas, outras situações, então é ali que nós temos que dar resposta com o nosso testemunho, com a nossa vida. É fora do ambiente religioso, principalmente, que nós temos que dizer, responder quem é Jesus para mim. É quando não tem ninguém vendo, quando não tem ninguém da igreja olhando, quem é Jesus para mim ali. Na minha casa, talvez, no meu trabalho, na escola, enfim. Então Jesus também nos questiona, essa pergunta ecoa também dentro de nós. E os discípulos vão respondendo quando Jesus faz a pergunta direta para eles: quem sou eu para vocês? Pedro é aquele que toma a palavra e Pedro vai dar a resposta correta.
tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. Ou seja, Pedro entende em certa parte quem é Jesus, mas ainda há um segredo messiânico, tanto é que Jesus, depois que Pedro fala sobre Jesus, quem é Jesus, Jesus repreende e diz para eles não falarem para ninguém a respeito disso. Ou seja, porque o entendimento não estava pleno ainda, eles ainda tinham aquela visão do Messias político, aquele Messias que iria destruir os romanos, aquele Messias como foi Saul, Davi, Salomão, que juntava exército para poder guerrear, como eram os reis também nos impérios, nas nações pagãs, que dominavam, enfim. Eles pensavam dessa forma, estava ainda esse processo de conversão. Por isso o segredo messiânico nos evangelhos, para que não seja revelado essa imagem do Messias. Era para se testemunhar Jesus, era para falar de Jesus, mas isso aconteceu depois da Páscoa, depois do Pentecostes, que os discípulos estavam entendendo melhor quem era Jesus. Mas aqui ainda não havia um entendimento pleno. Então, mas Pedro, na limitação dele, dá a sua resposta. E por isso ele é pedra que vai construir a igreja, pedra que vai ser um alicerce para construir, uma pedra que vai ser colocada para erguer a igreja, para construir a igreja. Pedro recebe esse nome, vamos dizer, tu és pedra. Então, olha só que interessante, a partir da profissão de fé de Pedro, ele agora se tornou pedra para construir a igreja. Sobre esta pedra será construída a igreja, Jesus disse. Mas depois, em seguida, Jesus começa a falar que ele ia sofrer. Começou a mostrar aos discípulos que ele ia para Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, mestre da lei, ou seja, que ia ser morto e ressuscitar. Jesus está falando do seu amor exagerado, da sua entrega, da doação que ele ia fazer de maneira exagerada até a morte. Pedro não entende isso, Pedro não admite isso, Pedro acha isso um exagero. Isso é exagerado demais para Pedro, talvez para os outros discípulos também. Como assim morrer, dar a vida? Não, isso é exagerado demais. Uma doação como essa, não, nós temos que fazer diferente. Pedro pensava em fazer diferente. Pedro não admitiu a tanto exagero no amor de Jesus, na entrega, na doação. O amor verdadeiro é exagerado, ele se doa de maneira exagerada. Não tem nenhum resquício de egoísmo. E Pedro não entendeu isso. E passou longe da sua lógica, por isso ficou difícil de entender, porque não entrou na lógica humana. Por isso Jesus vai repreender Pedro dizendo: afasta de mim, Satanás, porque não pensas como Deus, mas como homem. E como homem, nós pensamos mesquinho, nós pensamos limitados, tem um egoísmo. Como homem, é exagerado ir para a igreja, é exagerado servir, é exagerado a doação, a entrega. Para muitos é exagero. É interessante que na lógica humana, não é exagero passar uma noite toda bebendo, enchendo a cara, mas é exagero ir para a igreja, fazer uma vigília e acordar 4 da manhã para rezar. Não é exagero certas coisas na nossa vida, mas para Deus, para o reino de Deus, para o serviço é exagero, uma doação, uma entrega. Não é exagero quando a pessoa esbanja, gasta um dinheiro com uma grade de cerveja, mas é exagero, é escândalo pegar o dinheiro dessa caixa de cerveja e ajudar uma pessoa que não tem o que comer. É um exagero, não é exagero, aliás, gastar um absurdo com farra, com bebidas caras, às vezes, uísque, latinhas de cerveja e tal ali, mas é um exagero ajudar com o dízimo na igreja. É um escândalo às vezes. Não, isso não. Ou seja, enfim, no nossa concepção humana, nós não aceitamos porque tem muito resquício de egoísmo na nossa humanidade. E a gente não está pensando como Deus, ainda está pensando como homem e agindo pela humanidade, não segundo Deus. Agir segundo Deus é doação, é entrega, é partilha, não tem resquício de egoísmo. O amor é exagerado.
A entrega, a doação é exagerada, a caridade é exagerada, o bem é exagerado. Nem Deus. Por isso temos que pensar como Deus e não como homens. E agir também segundo Deus e não segundo a nossa mentalidade humana, muitas vezes bem limitada, bem precária, decaída. Precisamos, de fato, viver esse exagero do amor, da caridade, da entrega. E se alguém criticar você porque você é exagerado na caridade, no amor, você às vezes deixa de usufruir de certas coisas para você, para a doação, para o reino de Deus, não se importe com isso, siga em frente. É o pensamento, é o que Deus nos pede. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.